Bom, no código, na minha solução, a primeira coisa que eu faço é iniciar o timer, o contador de tempo. Após isso, eu seto o número de cidades, o N, no caso, e depois disso eu crio uma malha rodoviária válida. A primeira coisa que eu faço nessa função aqui é criar uma matriz N por N, que representa a malha rodoviária, e eu seto todos os valores dela para infinito. No caso, infinito representa, no meu código representa que não tem ligação. Depois disso, para criar essa malha rodoviária, eu vou passo a passo, linha por linha, nessa matriz. Eu pego a primeira linha, a segunda linha, que a primeira linha representa A, a segunda linha representa B e assim por diante. Eu crio aleatoriamente distâncias para cada linha. A distância do A em relação ao B, em relação ao C e assim por diante. Então o que eu faço primeiramente, essas distâncias eu crio de forma aleatória também, e a distância para os pontos também são feitas de forma aleatória. Então aqui eu seto quais os pontos que eu quero fazer a ligação. Nesse código aqui eu retorno um vetor de zeros e uns. Um representa que vai ter distância e zero representa que não vai ter, que vai ter ligação, e zero representa que não vai ter ligação. Eu verifico se para cada linha, para A, B ou C, esse nó tem ao menos uma conexão com um dos demais nós, e eu vou coluna por coluna, setando distâncias aleatórias desse nó em relação aos demais nós. Depois disso, eu seto o, esse array, esse random array que eu criei, eu seto tanto para a linha quanto para a coluna daquele, uh, daquele nó, aquele ponto. Então é isso que eu faço aqui no início, nessa parte do código aqui, nessa parte do fluxograma aqui, que é fazer uma, uma, um, uma malha rodoviária válida. Depois disso, eu seleciono de forma aleatória o primeiro nó, de, de, o primeiro nó. Após isso, eu adiciono todos os nós no grafo. Eu estou utilizando uma função de grafos que eu encontrei na internet, que é uma função que adiciona grafos, uma função de grafos basicamente. Então o que eu fiz foi criar um dicionário que zero representar, um representa B, C, 2C e assim por diante, para utilizar, para ficar melhor, mais fácil para visualizar. Depois disso, eu chamo a função do algoritmo para resolver o algoritmo. Então, a primeira coisa que eu faço, a solução do algoritmo está nessa parte do fluxograma para baixo aqui, quando a função de criar a malha rodoviária finalizou. O que eu faço, como já falei, é selecionar aleatoriamente o primeiro nó, colocar todos os nós no grafo, naquela função, numa classe que eu encontrei pronta na internet, só para visualização. E depois, aqui no código, eu crio a primeira coisa que eu faço é criar um vetor dos nós da árvore, que vai ter todos os nós da árvore. Eu adiciono o primeiro nó, que eu escolhi de forma aleatória, e esse vetor representa as distâncias, a lista de todos os nós mais próximos que existem. Sempre vai ser um que vai ser o mais próximo, existir mais caso tenha a distância de um nó para outro nó seja igual, tenha mais de um com a mesma distância, daí vai ser mais de um. Todos são colocados aí. Então, o que eu faço? A primeira coisa é definir a menor distância, no caso é infinito, para garantir que o algoritmo funcione. Toda vez que eu falo nesse laço, eu reseto o array das distâncias mais próximas. O que eu faço é varrer a árvore de nós, todos os nós que já estão na árvore,
O que eu vou é verificar as distâncias desse nó para cada uma dos demais elementos que tem na malha rodoviária, e eu verifico se esse nó não tá se ele já está na árvore de nós. Se ele não estiver na árvore de nós, o que eu faço é verificar se a distância para cada um, né, dos elementos, a distância desse elemento para cada um dos demais elementos é menor que a menor distância. Se for menor, eu defino essa como sendo a menor distância, eu adiciono, eu reseto a linha das menores distâncias e eu adiciono esse nó, a aresta, né, a junção desse nó com o outro nó, uma tupla no caso. E caso essa distância seja igual e não seja infinita, caso haja conexão entre um nó, eu adiciono esse nó, essa aresta entre esses dois nós na lista. Isso é para garantir que tipo, sempre vai ter ao menos um nó nessa lista, né? Mas isso é para verificar caso exista dois nós distantes igualmente do ponto em questão, do nó em questão. Daí depois que eu faço é escolher de forma aleatória dentro desses nós que estão mais próximos. Geralmente vai ser um, mas caso existir mais de um, vai ser escolhido de forma aleatória, como o algoritmo requer que seja feito. E eu escolho o nó e o nó mais próximo. Daí eu adiciono, por último, eu adiciono no grafo esse nó e o nó mais próximo. E eu adiciono o nó mais próximo, né, na lista de nós que já estão na árvore. E verifico se a lista estiver cheia, todos os nós estiverem na árvore, eu finalizo o algoritmo. Então, é isso no código. No fluxograma é mais ou menos isso como está aqui. Seleciona de forma aleatória, coloca todos os nós no grafo, cria o nodes tree, que é a lista dos nós que estão na árvore, coloca o primeiro nó na árvore, verifica se já está completa a lista com todos os nós, e aqui, enfim, está todo o código aqui, que é basicamente o que está escrito no código. Então, por último, eu mostro os resultados e finalizo o timer e termino o código. É isso.